A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria é receber todos aqui novamente no nosso canal, o Congregador, esse espaço que Deus nos deu para a gente mergulhar fundo na sua palavra. Sabe, às vezes a gente para e pensa, como é que Deus consegue equilibrar de forma tão perfeita a justiça e a misericórdia? Pois é, hoje nós vamos encontrar uma resposta poderosa para isso, estudando uma das leis mais incríveis do Antigo Testamento, a cidade de refúgio. Vamos juntos nessa descoberta? Imagina só a situação. Uma morte acontece. E agora? Foi um acidente, uma fatalidade? Ou foi um crime, algo planejado? Foi um ato sem nenhuma maldade? Ou foi o resultado de um coração cheio de ódio? Essa é, até hoje, uma das questões mais difíceis para qualquer tribunal. Mas olha que incrível! Muito antes dos nossos códigos penais, Deus já tinha deixado um sistema para responder exatamente a essa pergunta. Bem, para entender isso, a gente precisa voltar lá no livro de Números, capítulo 35. Quando Deus estava organizando a Terra Prometida, ele fez algo muito especial para a tribo de Levi. Os levitas, como eram os sacerdotes e ministros do Senhor, eles não receberam um pedação de terra só para eles, como as outras tribos. Em vez disso, o que eles receberam? Cidades. Cidades espalhadas no meio do povo para serem faróis da palavra e, como a gente vai ver, da justiça de Deus. E não foram poucas não. Ao todo, Deus separou 48 cidades para os levitas. E a localização delas não foi por acaso de jeito nenhum. Elas foram assim espalhadas de forma estratégica por todo o território de Israel. Para quê? Para garantir que a sabedoria de Deus, a lei do Senhor, estivesse sempre pertinho, sempre acessível a todo o povo. Era o plano perfeito de Deus para manter a nação unida e espiritualmente forte. E é aqui que o plano de Deus fica ainda mais profundo, ainda mais cheio de graça. Dessas 48 cidades, apenas 6 foram escolhidas para uma função sagrada, uma função única. Elas se tornariam as famosas cidades de refúgio. Mas o que era exatamente esse refúgio? Pensa bem, era uma solução divina para um problema humano terrível, a vingança cega, aquela que age no calor do momento. Num mundo onde a justiça com as próprias mãos podia criar um ciclo de violência sem fim, de morte atrás de morte, Deus criou um lugar seguro. Um lugar para que a misericórdia pudesse agir antes da vingança e a verdade pudesse ser descoberta com calma. E a definição que a palavra de Deus nos dá é clara como a luz do dia. A cidade de refúgio era um santuário, um lugar para proteger a pessoa que tirou a vida de outra acidentalmente, sem querer, sem planejar. Era para lá que ela tinha que correr. E correr rápido para se proteger do chamado vingador do sangue, até que o caso dela fosse julgado por toda a comunidade. E quem era essa figura, o vingador do sangue? Olha, isso é muito importante entender. Ele não era um fora da lei agindo por conta própria, não. Era uma função legal, um dever que caía sobre o parente mais próximo da pessoa que morreu. Ele tinha a responsabilidade, perante a lei, de executar a sentença de morte. Mas, e aqui está o ponto-chave, somente depois que a comunidade julgasse o caso e condenasse o assassino. E aqui, meus irmãos, está o centro de toda essa lei, o que a torna tão sábia, tão divina. A lei de Deus não olhava só para o ato em si, mas olhava para dentro, para a intenção do coração. Era o coração que decidia tudo na balança da justiça divina. Olhem só como a palavra de Deus é específica. Para ser considerado assassinato, ou seja, com intenção, a lei perguntava: a pessoa usou uma arma de ferro? Ela agiu movida pelo ódio? Ela armou uma emboscada? Por outro lado, o homicídio sem intenção era o puro acidente. A Bíblia dá o exemplo do machado que escapa da mão no meio do trabalho e atinge alguém, sem que existisse briga ou raiva entre eles. A diferença é muito clara. É uma justiça que vem do céu. Com essa diferença bem clara, Deus estabeleceu um processo, um passo a passo organizado para garantir que a justiça fosse feita do jeito certo, sem pressa, sem erros. Isso reflete o próprio caráter do nosso Deus, que é um Deus de ordem. O caminho era este em 4 passos. Primeiro, a fuga. O acusado corria, literalmente, pela vida em direção à cidade de refúgio. Segundo, o julgamento. A comunidade se reunia para ouvir o caso e decidir se houve ou não intenção. Terceiro, a permanência. Se ele fosse considerado inocente da acusação de assassinato, ele não morria, mas tinha que ficar morando na cidade de refúgio. E por último, a libertação, que só acontecia de um jeito muito especial e cheio de significado. A condição para a liberdade total dele era a morte do sumo sacerdote.
Irmãos, vamos parar para pensar na profundidade espiritual disso. A morte do líder espiritual de toda a nação funcionava como uma espécie de expiação coletiva que fechava um ciclo. Era um marco que, de certa forma, quitava aquela dívida de sangue, permitindo um recomeço para aquele refugiado. Só então ele podia voltar para casa, em total segurança. E por trás de todo esse sistema, a gente encontra princípios de Deus que são eternos. Isso aqui não era só um código de leis sociais, eram os pilares que sustentavam a santidade e a ordem do povo escolhido por Deus. Olha que sabedoria maravilhosa. Primeiro, a proteção contra acusações falsas. Era preciso, no mínimo, 2 testemunhas para condenar alguém à morte. Segundo, o valor da vida. Um assassino condenado não podia pagar um valor, um resgate, para se livrar da pena. A vida humana é preciosa demais, não tem preço. E terceiro, um princípio espiritual fortíssimo. A lei ensinava que o sangue inocente derramado contamina a própria terra. Esse talvez seja o princípio mais sério de todos. A justiça não era só uma questão entre as pessoas, era uma questão de pureza espiritual de toda a nação diante de um Deus que é santo. Uma terra onde o sangue inocente não é punido é uma terra profanada, e a presença de Deus não pode habitar de forma plena num lugar impuro. Resumindo tudo isso que a gente enxerga aqui. Um sistema de Deus perfeitamente equilibrado. Um sistema que consegue unir a justiça mais rigorosa com a misericórdia mais abundante. E tudo isso acontecendo dentro da responsabilidade da comunidade. Um sistema que valoriza, acima de tudo, a vida, a intenção do coração e a santidade do povo e da terra de Deus. E assim, a reflexão final que fica para todos nós é: o que essa lei tão antiga nos ensina hoje? Ela nos mostra que o nosso Deus é um Deus de ordem, que ama a verdade. Mas ele também é um Deus de misericórdia, que sempre prepara um refúgio. E hoje, o nosso refúgio não é uma cidade de pedra. O nosso refúgio tem nome, é Cristo Jesus, para quem nós corremos em busca de perdão e segurança. Que nós, como igreja, como comunidade de fé, possamos refletir esse mesmo equilíbrio em nossas vidas, sempre buscando a justiça, mas nunca deixando de estender a graça. Que Deus abençoe a todos.